Vamos conversar sobre emergências e desastres? Mais especificadamente assim, ó, vamos conversar sobre a atuação do psicólogo nessas circunstâncias de emergência e desastres? Meu nome é Anita Bacelar, sou psicóloga e acessei o conhecimento sobre emergências e desastres através dos meus estudos sobre luto, perda, morte, o fim das coisas. Então, tenho visto muita gente falando sobre emergência e desastres nos últimos tempos, muitas dúvidas estão surgindo, por isso que decidi vir até aqui para mostrar a minha organização de ideias sobre o nosso serviço nessas circunstâncias. Eu não sei se você já conhece o nosso canal, se você já está inscrita ou não, então antes de começar o nosso papo, vou pedir para você não esquecer de fazer a sua inscrição, caso você não tenha se inscrito ainda, e deixar seu like. Se quiser comentar sobre as suas experiências em relação ao assunto, nós vamos adorar saber e eu vou adorar também responder. Todo esse processo, ele é um processo que ajuda a gente, né? Ajuda a gente a reconhecer o quanto que os vídeos que a gente está fazendo por aqui são importantes para as pessoas, ou seja, são conteúdos que podem ser relevantes. Então, não se esqueça, se você está gostando, vai lá e deixe sua contribuição para a gente, tá bom? Bom, por onde eu quero começar? Primeiro, eu gostaria de começar a falar sobre emergências e desastres, realçando um pouco sobre o que nós estamos falando, né? Quando a gente pensa em emergências e desastres, lógico, a gente está pensando em tragédias. Eu não vou aqui ir a detalhes para demonstrar os tipos de emergências e os tipos de desastres, mas vou dizer que em todos os eventos que envolvem emergência e desastre, tem uma característica, uma vivência comum a todos nós, que é lidar com as circunstâncias das perdas. Perdas têm um significado particular, porque a gente só perde aquilo que a gente tem, né? E que a gente considera como sendo algo que pertence a nós. Então, o sentido de pertencimento, ele é um sentido que ele transforma o nosso mundo em um mundo muito presumido. E quando eu falo em mundo presumido, eu descobri essa compreensão por um estudioso de perdas e lutos que morreu recentemente, chamado Colin Parkes. E ele explica o quanto que a gente caminha pela vida mapeando bem as questões presumidas da gente. Então, nossa casa, nossos objetos, a forma como a gente se movimenta, onde a gente almoça, nosso meio de transporte. A gente cria uma rotina, e é uma rotina de pertencimento. Às vezes o pertencimento é muito simples. Quer verem um exemplo? Eu sempre que saio de casa, eu às vezes me deparo com uma pessoa que ela fica tentando arrumar o trânsito, assim. Não é um guarda de trânsito, mas é uma pessoa. E já tem um tempo que eu não vejo essa pessoa lá. Me causa determinada estranheza, porque assim, ela já pertencia a mim. Toda vez que a gente saía, a gente encontrava ela lá. Puxa, e agora ela não está mais. Dá um estranhamento quando a gente tem essas questões na vida, que a gente vê que elas passam e elas não ficam, que a gente acha que elas pertencem, mas elas são temporárias e elas se vão. Nossa vida, ela é conduzida por esse pertencimento, por essa constância, e isso dá uma certa segurança para a gente e dá uma certa estabilidade. Quando a gente perde, o chão abre, né? Porque o mundo perde os estados de referências que a gente tem. E essas referências representam a mim mesmo, elas falam de mim, elas falam da minha vida, né? Então, é como se a gente perdesse a orientação das coisas, a gente não sabe mais. E a gente procura, porque a gente vai querer achar de volta as nossas coisas. Então, esse movimento de perder e que dá essa ausência de mundo presumido, ele é muito agoniante para a gente. E acredito muito que
Eu não estou falando nada que seja estranho para você, porque isso faz parte da natureza humana, faz parte da nossa vida. Agora imaginem o que significa acabar completamente com o mundo presumido. Eu diria, para além da Covid que a gente já viveu, mas viver uma tragédia em que todas as nossas coisas presumidas desapareçam, completamente desestabilizador. É difícil de entender cognitivamente que não temos mais as nossas fotos, aquelas que falavam da nossa história, não temos mais nossos eletrodomésticos, não temos mais a nossa casa, a gente não tem para onde ir, porque não tem nenhum lugar concreto para chamar de nosso, porque perdemos tudo. Uma situação como essa deixa a gente completamente sem direção. Muitas emoções acontecem: raiva, medo, desesperança, tristeza, desespero, a busca pelo mundo presumido e o reconhecimento de que ele não existe ajuda a gente a entender o tamanho da angústia que dá, a ansiedade, o não saber o que vai acontecer depois, se vamos conseguir reorganizar ou não a vida. O futuro é assustador nessas horas. Vejam, nada disso que eu estou falando é anormal. É uma reação humana, uma reação profundamente natural. E nós, que não estamos vivendo a experiência de emergências e desastres, também ficamos muito alterados. E a gente fica alterado daí por um outro motivo. A gente fica alterado porque a gente vê as circunstâncias que as pessoas estão passando e a gente entende que a gente poderia viver uma situação igualzinha e consegue sentir o que é perder o mundo presumido. Consegue sentir o medo, consegue sentir as angústias, consegue ficar, eu diria, colocando essa palavra entre aspas, atordoado, sem saber muito bem o que fazer. Nós que estamos desse outro lado da tragédia, sendo tocados por ela, porque somos humanos e conseguimos nos identificar com a experiência, temos uma sensação do precisamos fazer algo, precisamos ajudar. E eu vou dizer, tá certo, faz sentido, nós precisamos mesmo ajudar. E resgatar e querer ajudar não deixa de ser uma forma de também querermos que o mundo que perdemos, o risco de perder o nosso próprio mundo e o desejo de restabelecer a ordem seja grande. E que talvez esse seja um grande motivo de todos nós estarmos sempre mobilizados, porque sabemos o que isso significa, sabemos as dores que isso causa. Tá, mas o problema de tudo isso é que a gente precisa saber qual é o tipo de ajuda que a gente, na área da psicologia, pode oferecer e em que momento. Então, os primeiros momentos de um desastre, de uma emergência, o primeiro momento, o que mais as pessoas precisam são dos primeiros socorros. Existem já protocolos, uma postura maravilhosa que fala sobre as ações de primeiros socorros, em que sim, a gente está suprindo essas necessidades imediatas. A gente está falando de resgate, a gente está falando de cobrir quando as pessoas estão com frio, de suprir as necessidades mínimas, né? Um abrigo, onde a bebida, a comida, porque as pessoas não vão conseguir cuidar isso de si. Conversar com elas, e aí entendo, por exemplo, é possível que um psicólogo esteja por perto, mas ele vai estar por perto não para fazer um atendimento psicológico tradicional, nem sequer o plantão psicológico, eu diria, que formalmente é isso que eles precisam no primeiro momento. E daí me tem uma questão que também está sendo discutida muito nesse período, que é qual o tipo de atendimento, então, o tipo de cuidado e de conversa que essas pessoas precisam. Não somos nós que vamos dizer sobre isso. São elas. Nosso maior papel é estar ao lado delas. E olha, atentem-se, porque é estar ao lado delas presencialmente. Não é um momento de atendimento online. Não no início de uma situação de emergência e desastre. Precisamos de presenças. Precisamos estar perto das pessoas para que a gente possa contribuir da forma que a gente puder para minimizar as necessidades dela do momento. É o encontro com os familiares, a procura por eles,
as informações que sejam sólidas, a localização de onde as pessoas estão e precisam ser resgatadas. Eu estou falando de pessoas, mas de tudo, né? Dos animais também. É muito concreto. Eu sei que vai chegar a hora em que as pessoas vai ter passado essa questão do caos maior e as pessoas vão ter emoções para serem trabalhadas, um mundo para ser reorganizado delas, para resgatar o mundo visível, presumível, sim, não resgatar no sentido de voltar o que existia, mas de construir um novo para elas. E talvez nesse momento, daí sim a gente possa oferecer serviços de atendimento psicológico, especificamente com o nome atendimento, porque não é isso que a gente faz quando está numa situação de momentos, as primeiras semanas, os momentos mais caóticos da emergência e desastre. Um outro detalhe que eu acho importante é que, como é algo que acomete uma coletividade, precisamos ter grupos que organizam isso e que conseguem acessar o que é que está sendo preciso, a mais emergente naquele determinado momento. E só tem um grupo que faz isso, é a Defesa Civil. Se quisermos ajudar, de fato, nós precisamos estar atentos aos pedidos da Defesa Civil. Nem sempre vamos ter condição de estar lá. E nem sempre eu vou dizer, eu serei a pessoa no momento que posso ajudar mais. Então a gente precisa ter uma habilidade danada para reconhecer qual é o nosso lugar na ajuda e de que forma a gente pode ajudar. Por exemplo, agora eu estou tentando dar a minha contribuição para deixar mais claro a função que nós, psicólogos, podemos ter num momento como esse e quais são os serviços, a proposta que a gente vai oferecer. Não é qualquer serviço que ajuda. Não é qualquer ajuda que ajuda, já dizia uma conhecida minha, que eu acho fantástico essa frase dela, porque fala mesmo de uma mobilização enorme da gente querer ir para ajudar, mas não ser o momento mais apropriado ou não sermos as pessoas mais necessárias no momento. Então, não esqueça disso. Fique atento em momentos de emergências e desastres, fique atento à forma como a Defesa Civil está se organizando e do que ela está precisando. Depois, verifique se do que ela está pedindo, se você tem condição específica de ajudar. Conhecimento, habilidade, e aí sim, daí põe as mãos à obra. Bom, eu espero ter ajudado vocês a identificar um pouco melhor as circunstâncias de emergência e desastre. E contem comigo para o que vocês precisarem, tá? Então, se quiserem deixar comentários, se quiserem conversar comigo, pedir alguma referência, contem comigo. A gente vai ajudar.